A Organização das Nações Unidas publicou em seu site uma opinião sobre o Brasil, dizendo o seguinte: teto de 20 anos para o gasto público violará direitos humanos, alerta o relator da ONU. O Brasil, com essa medida, o governo Temer aplica uma medida muito cruel, especialmente aos pobres do país. É isso que está dizendo aqui, que eu vou traduzir agora para você. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente vai comentar essa notícia sobre a PEC 55 dentro do contexto. É que o mundo inteiro está vendo uma coisa, que o Brasil é o único país do mundo a fazer tal medida, a investir tão fortemente contra a sua própria população, e isso agora foi desmascarado aqui pela Organização das Nações Unidas, que diz o seguinte: a proposta da emenda constitucional PEC 55 foi considerada pelo relator especial da ONU. Foi considerada pelo relator especial da ONU para a extrema pobreza e direitos humanos, Philip Alston, uma medida radical e sem compaixão. O governo Temer vai ser reconhecido na história como o governo mais cruel que o Brasil já teve, que vai atar as mãos dos futuros governantes e que terá impactos severos sobre os brasileiros mais vulneráveis, além de constituir uma violação de obrigações internacionais do Brasil. Para o especialista independente, o debate sobre a PEC no Congresso Nacional foi conduzido apressadamente pelo novo governo e não contemplou de forma adequada os que serão mais afetados pelo congelamento dos gastos públicos. Alston lembrou que a medida vem de um governo que chegou ao poder após o impeachment e que, portanto, jamais apresentou o seu programa a um eleitorado. Então o governo Temer já está sendo reconhecido pela ONU, agora através dessa nota aqui publicada no dia 9 de dezembro de 2016, como governo, vou usar aqui as palavras dele, como um governo radical e sem compaixão. É isso que a ONU diz, a ONU, representante de vários países do mundo. O mundo inteiro reconhece o golpe que foi dado no Brasil e também a crueldade que esse governo está fazendo com a população mais carente. E aqui diz o seguinte: os planos do governo de congelar o gasto social por 20 anos são inteiramente incompatíveis com as obrigações de direitos humanos no Brasil, disse nesta sexta-feira o relator especial da ONU para a extrema pobreza e direitos humanos, Philip Alston. Se adotada essa medida, bloqueará gastos em níveis inadequados, ou seja, já são inadequados, e rapidamente decrescente na saúde, educação e segurança social. Ou seja, a ONU também reconhece que é mentira essa história de congelamento, porque a população cresce, minha gente. Então o que vai acontecer é bloquear gastos em níveis inadequados e rapidamente decrescentes. Não tem nada de congelamento. Ele não está enganando ninguém com isso. Quem entende um pouquinho sabe que, na verdade, são decrescentes, colocando, portanto, toda uma geração futura em risco de receber uma proteção social muito abaixo dos níveis atuais. Uma coisa é certa, ele diz, acrescentou o especialista independente: é completamente inapropriado congelar somente o gasto social e atar as mãos de todos os próximos governos por outras 2 décadas. Se a emenda for adotada, colocará o Brasil em uma categoria única no mundo, única em matéria de retrocesso social. Aí ele diz aqui o seguinte: o plano de mudar a Constituição para os próximos 20 anos vem de um governo que chegou ao poder depois do impeachment e que, portanto, jamais apresentou seu programa ao eleitorado, ou seja, um governo ilegítimo. Essa é a maneira diplomática da ONU falar que o governo Temer é um governo ilegítimo, porque tem um programa de governo que não passou nas urnas. O governo alega, olha esse parágrafo, o governo alega que um congelamento de gastos estabelecido na Constituição deverá aumentar a confiança de investidores, reduzindo a dívida pública, a taxa de juros e, consequentemente, ajudará o país a tirar da recessão. A medida, porém, terá um impacto severo sobre os mais pobres, alerta o relator especial. Essa é uma medida radical desprovida de toda nuance e compaixão. Disse, vai atingir com mais força os brasileiros mais pobres e mais vulneráveis, aumentando os níveis de desigualdade em uma sociedade já extremamente desigual e definitivamente assinala
que para o Brasil os direitos sociais terão uma prioridade muito baixa nos próximos 20 anos. Alisson lembrou que isso evidentemente viola as obrigações do Brasil de acordo com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que o país ratificou, ou seja, que o Brasil assinou em 1992 e que veda a adoção de medidas deliberadamente regressivas. Veja bem, o Brasil assinou um documento que veda a adoção de medidas deliberadamente regressivas como essa, a não ser que não exista nenhuma outra alternativa e que uma profunda consideração tenha sido feita, dada de modo a garantir que as medidas adotadas serão necessárias e proporcionais. O especialista independente apontou que ao longo das últimas décadas o Brasil estabeleceu um impressionante sistema de proteção social voltado para a erradicação da pobreza e o reconhecimento dos direitos à educação, saúde e trabalho social. Essas políticas contribuíram substancialmente para reduzir os níveis de pobreza e desigualdade do país. Seria um erro histórico atrasar o relógio nesse momento. O Plano Nacional de Educação exige um aumento anual de 37 bilhões de reais para prover uma educação de qualidade para todos os estudantes, ao passo que a PEC reduzirá o gasto planejado em 47 bilhões de reais nos próximos 8 anos. E com mais de 3,8 milhões de crianças fora da escola, o Brasil não pode ignorar o direito deles de ir à escola, nem o direito de todas as crianças a uma educação de qualidade, afirmou o relator. Enquanto isso, a população aqui está demonstrando a sua opinião, e aqui você é convidado para votar também. Grande maioria da população aqui, olha, dizendo não à PEC. Portanto, o governo está indo contra a opinião do povo. A única maneira que o povo tem de manifestar sua opinião oficialmente é isso aqui, além das manifestações na rua. Tá? Então, o que mais diz? Se você não sabe o que é a PEC 55, veja esse vídeo para se informar um pouco mais. É preciso, o Brasil precisa da sua manifestação. E aqui a PEC 51, segundo o IPEA, saúde perde 743 bilhões de reais, segundo o IPEA. Sabe o que aconteceu com a presidente do IPEA quando ela falou isso aqui? Ela foi demitida. Educação perde 24 bilhões de reais por ano com PEC 55. Isso aqui é a opinião de da consultoria de orçamento e fiscalização financeira. Isso aqui é um órgão oficial da Câmara dos Deputados. Isso aqui não é gente comum que está falando, não. É uma série de pessoas que estão estudando isso. Conselho Federal da Economia, representante, mais de 200 economistas de todo o Brasil, representando 26 conselhos regionais de economia, condenaram a PEC 55. Será que está todo esse povo errado? Manifestações contra a PEC da maldade em todo o Brasil. O Brasil tenta se manifestar, mas sabe o que acontece quando se manifesta? Porrada. Não deixe de deixar sua opinião nesse vídeo. Compartilhe também o vídeo para que isso chegue ao máximo de pessoas possíveis. E a PEC 55 ela vai ser votada aí pelo Senado no dia 13 de dezembro. Eu acho muito importante que hajam manifestações em todo o Brasil contra essa PEC. E olha, minha gente, se vocês não reagirem, vai ser tarde.